Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora do Revista Justiça. E você pode nos acompanhar agora também pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá no YouTube, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanhe no próprio portal do Supremo Tribunal Federal. Se você rolar a página inteira, lá embaixo vai estar os links para a TV Justiça e também para a Rádio Justiça, e você pode nos acompanhar lá também. 10h03. Revista Justiça. Debate. O debate de hoje, os desafios do trabalho na terceira idade. Estamos aqui com os nossos convidados. Começo apresentando de uma forma muito resumida, até peço perdão, para o advogado atuante na Justiça do Trabalho e também no STF desde 1981 aqui em Brasília. Dr. Roberto Caldas Alvim, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, doutor Sérgio, doutor Mauro, prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Também está conosco o advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e integrante da Comissão de Defesa de Direito do Idoso da OABDF. Dr. Mauro Freitas, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes também, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão relevante. Além do Dr. Roberto Caldas Alvim e também do Dr. Mauro Freitas, estou com o engenheiro de software, empreendedor social, especializado em relocação de pessoas sênior no mercado de trabalho, Morris Litvak, que também lidera a maior comunidade 50 a mais do Brasil. Morris, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Morris participando hoje conosco pelo telefone desse debate tão importante, e começo com o Dr. Mauro. Por onde podemos começar esse debate? Sempre temos o dilema, né? A pessoa passou dos 40, já começa a ter dificuldades para a sua relocação. Qual a análise geral o senhor faz desse cenário hoje aqui no nosso país, doutor Mauro? Sérgio, nós temos hoje no Brasil um quadro preocupante de um envelhecimento acelerado da população. Isso reflete naturalmente, diretamente nas relações também trabalhistas e na relação de pessoas ocupadas a partir dos 50 a mais. 40 já começa a dar um sinal, né, de que é uma pessoa experiente, mas os problemas geralmente começam mais a partir dos 50 anos. E essas relações elas vão cada vez mais se intensificar aqui no país, porque nós estamos tendo uma taxa de fecundidade muito baixa e nós estamos tendo uma extensão da vida, uma longevidade também considerável, o que está fazendo com que as pessoas naturalmente, né, precisem se manter no mercado de trabalho, né, por uma manutenção complementar principalmente com relação ao regime geral de aposentadoria, que também é algo preocupante, que a gente não sabe como é que é a sustentação daqui para frente. Assim como também a gente percebe que está faltando uma mão de obra qualificada para determinados pontos de trabalho, que essa nova geração, que está muito mais ligada à tecnologia, não tem ainda o conhecimento, a experiência para atuar, ou não tem sequer interesse de fazer parte daquele setor, daquele ponto de trabalho. E para o senhor, doutor Roberto Caldas, como o senhor analisa o mercado de trabalho hoje? Será que tivemos mudanças de mentalidade, até por falta, desculpe pelo termo seco, mas pelas peças de reposição, que é essa mão de obra? Eu, no caminho que o doutor Mauro já colocou, eu acho que nós estamos melhorando muito. Eu acho que o chamado idoso, que hoje nós não sabemos mais quem é idoso exatamente, antes uma pessoa com 50 anos era idosa. Eu me lembro do meu avô com 50 anos, era um senhor já de bengala, chapéu e etc. Hoje, com 60 e tantos anos, nós estamos na vida plena, 70 anos, 80. Eu tenho amigos que jogam comigo tênis com 90 anos. Então, eu acho que a vida é longa, como disse bem o doutor Mauro. E houve um crescimento na contratação de idosos acima de 55 anos. Isso é muito importante. Agora, mais adiante, nós vamos falar sobre a necessidade de a legislação proteger essas pessoas. Muito bem. Eu converso agora com o Morris Litvak, ele está pelo telefone conosco. Morris, conte pra gente como foi essa ideia de criar essa comunidade 50 a mais do Brasil. Eu gostaria que, antes da ideia da comunidade, como você também vem analisando esse cenário da empregabilidade das pessoas com mais de 50 anos? Certo. Bom, eu vejo também com bastante atenção e precaução
porque a gente está vivendo um momento aí de mudança demográfica muito grande, como a cada censo a gente vê que é mais acelerado esse envelhecimento populacional no Brasil, né? Além de estar vivendo mais, estamos tendo menos filhos. E, por outro lado, a gente continua falando que estamos perdendo o boom demográfico. Mas a população brasileira ela não está diminuindo ainda, né? Ela vai começar a diminuir lá para 2040. Então, o que acontece? A gente tem menos jovens, mas tem muita gente aí na faixa dos 50, 60 anos, totalmente ativa, pessoas no seu auge intelectual, que podem e gostariam de continuar trabalhando, mas não conseguem, porque a gente ainda tem uma cultura muito etarista, que é uma cultura que valoriza muito mais os jovens em detrimento aos mais velhos, principalmente no mercado de trabalho. E isso é algo que a gente precisa trabalhar para mudar, não só por causa do preconceito, mas justamente por uma questão econômica. Pessoas que ainda não estão aposentadas não conseguem continuar trabalhando e não vão conseguir se aposentar. E elas poderiam estar contribuindo muito, uma vez que elas estejam devidamente capacitadas, recicladas para isso. A gente tem visto nas empresas que, no Brasil, grandes empresas têm uma média aí de 3 a 5% de colaboradores 50 a mais atualmente, enquanto que a gente já chegou a 27% da população com essa idade. Então, a representatividade ainda está muito longe, né? Por isso, políticas públicas são muito necessárias, discussões como essas, para que a gente possa avançar mais rapidamente sobre esse tema, para que as pessoas possam envelhecer com dignidade, né? E a gente não se deparar com uma questão previdenciária aí que vai ser insustentável rapidamente. E a ideia da comunidade 50 a mais, como surgiu? Então, eu fui muito inspirado pela minha avó, Dona Keila. Ela trabalhou até os 82 anos. E ela sempre foi uma inspiração para mim, foi uma pessoa muito trabalhadora, ela nunca parou de trabalhar, mesmo criando filhos, netos, sempre ajudando a família, fazendo trabalhos voluntários. E por ela nunca teria parado de trabalhar, mas um dia indo para o trabalho, onde ela pegava o ônibus e metrô todo dia, ela caiu na calçada, se machucou. Nossas calçadas que a gente sabe, né, que não são também preparadas muitas vezes para as pessoas mais idosas. E ela nem chegou a quebrar nada, mas teve um impacto ali, bateu o rosto, né, aquele susto, resolveu parar de trabalhar, meio, né, que de uma hora para outra. A partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, a saúde dela decaiu muito rapidamente. E ela faleceu em 2013, com 91 anos, fez 10 anos agora. Quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, que me fez pensar e me interessar pelo tema. Eu fiz um trabalho voluntário numa casa de repouso e descobri que o mundo estava envelhecendo e o Brasil de forma ainda mais rápida. Pouco se falava sobre isso naquela época. E conforme eu fui pesquisando sobre o assunto, e principalmente conversando com as pessoas, eu via que o trabalho ou a falta de trabalho era realmente um assunto que era muito recorrente entre essas pessoas 50, 60 a mais. Então eu fui pesquisar e descobri que existia um grande preconceito no mercado de trabalho, porque eu sou de tecnologia, não trabalhava com isso antes, e não tinha ninguém olhando para isso. Então ali vi uma oportunidade de negócio, porque não estava sendo feito nada a respeito, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo. Foi assim que em 2015 a gente criou a Mature com esse intuito de ajudar as pessoas a se recolocarem, né, a partir dos 50 anos. Então já são 8 anos aí fazendo esse trabalho. Muito bem. Dr. Mauro Freitas, acredito que o empresário, quando pensa na contratação, fica com esse impasse sobre a idade, né? Assim como as mulheres sofrem os preconceitos pelo fato de poder ser mãe, o idoso, a preocupação deve ser o quê? Com a questão de saúde também, a disponibilidade, a disposição para o trabalho? Sérgio, a OMS, o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, tem como um dos pontos principais o direito da pessoa idosa ao trabalho. Então isso já é algo que está como foco, né, do bem-estar e da atividade do envelhecimento, uma longevidade, né, ativa e saudável. O que a gente precisa sempre lembrar é que não há como estabelecer qualquer limite ou qualquer tipo de critério para não contratar ou abrir uma oportunidade também para uma pessoa 60 a mais, por exemplo,
que não seja extremamente justificável por uma questão de ordem física, por exemplo. Né? A gente sabe, é uma questão, por exemplo, corpo de bombeiros, se vai abrir para pessoas serem contratadas, obviamente o critério físico vai entrar ali como algo, um fator determinante. Mas não pode, em outras situações, isso que a gente tem que trabalhar, né? Não pode o idoso que está preparado, disposto a trabalhar, até necessitado de atividades para complementar sua renda, ter qualquer tipo de obstrução para entrar no mercado de trabalho ou se manter no mercado de trabalho. Então, a preocupação que o idoso deve ter é de se preparar, estudar constantemente, se adequar ao mercado de trabalho, como qualquer pessoa durante também a sua carreira. É claro que para uma pessoa que nós estamos vivendo agora uma situação que é um pouco mais evidente a dificuldade, porque muitas pessoas foram criadas naquele ambiente analógico, né, de máquina de escrever, com uma outra velocidade, assinatura, né, de punho. E agora eles se veem numa condição de fazer tudo pela internet, assinaturas eletrônicas, né, todo um processo digital que realmente é um processo, né, muito duro, muito rápido e que acabou até excluindo muita gente do mercado de trabalho. Mas o certo, falando em termos de direito da pessoa idosa, é fato que a pessoa idosa não pode, por ser idosa, ter qualquer dificuldade de mostrar a sua competência, a habilidade para um determinado cargo e só pela questão da idade não ser acolhida. Enquanto que, por outro lado também, a gente tem que lembrar que até em concurso público, por exemplo, não pode ter esse tipo de limitação, a não ser aquelas atividades que exijam, né, uma atividade física muito mais presente, mas até para o concurso público, a pessoa idosa ela é beneficiada, porque em caso de empate, a questão da idade vai ser um desempate em favor da pessoa que é idosa. Então, o que a gente se preocupa muito hoje com as empresas é que elas saibam criar, primeiro, um ambiente de acolhimento dessas pessoas idosas que vão trabalhar. Né? Porque realmente mudam alguns aspectos, alguns critérios, até em termos de equipamentos, ergometria, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Agora, também a gente precisa lembrar de fazer com que o RH se preocupe e tenha um método de fazer uma admissão que não tenha nenhum tipo de preconceito ou critério de obstruir a entrada de alguém que é 50 a mais, 40 ou 60, que seja, né, que o critério da idade não seja isso, e muito menos também permitir que a pessoa, por ser mais velha, tenha algum tipo de dificuldade em promoção, espaços que se abrem na empresa para uma evolução profissional, porque aí sim nós vamos estar diante de uma coisa que hoje preocupa muito, que é o etarismo, o idadismo, o ageísmo, como quiser chamar. Dr. Roberto Caldas Alvim, pegando um gancho do que foi dito pelo Morris, a questão previdenciária. O governo precisa ficar atento que esse trabalhador 50 a mais vai ajudar a manter a própria previdência, porque do jeito que está, daqui a pouco ela não consegue se sustentar? Me parece que sim, esse é um grande desafio que nós temos daqui para frente, né? A previdência como está não vai aguentar a manutenção de planos até 90 anos de idade de um cidadão. Então nós temos que repensar essa parte, não só o governo, eu acho que as empresas privadas têm muito a ver com isso também, como disse o Dr. Mauro. Tem que haver programas internos dentro das empresas de complementação de aposentadoria, prevendo já esse excesso de idade. Excesso não, a idade que vai acontecer, né? Ninguém mais se aposenta hoje com 60 anos. Amigos meus que se aposentaram com 50 anos em entidades públicas estão mais tempo hoje aposentados do que passarem em atividade. Então, isso eram outros tempos. O Brasil está envelhecendo, nós precisamos pensar seriamente na previdência social, mas também, como advogado trabalhista, na previdência particular. As empresas têm que ter esse cuidado em dar uma previdência, uma complementação à que já existe. E contar com essa mão de obra para repor também o que é gasto, o que é investido nos pagamentos das pensões. Com certeza. Não só isso, a parte médica também, né? Eu acho que o trabalho, como nós vimos conversando antes, é muito importante para você manter a saúde. Uma pessoa desocupada fica doente mais rapidamente. Eu acho que todos nós que acordamos cedo,
fazemos nossas atividades, nossos exercícios, vestimos uma roupa, vamos para o trabalho, passamos o dia pensando naquilo, voltamos para casa, nós voltamos com outra intensidade, né? Então isso é muito importante, a gente pensar nessa manutenção, e como disse o Dr. Mauro, os empregadores têm que pensar nisso. E Morris, algum comentário sobre isso antes da minha próxima pergunta? Eu só queria dizer que eu concordo plenamente, mas eu acho que a gente precisa pensar em que tipo de estímulo, incentivo a gente pode começar a debater para criar para esses empregadores, né? Uma vez que ainda tem uma visão muito em função de um preconceito, de estereótipos, de que os mais velhos estão defasados, não sabem mexer com tecnologia, ou mesmo que são mais caros do que os jovens. E a gente tem visto na prática que não é bem assim e que, na verdade, não dá para generalizar, não é a idade que vai dizer as características da pessoa, né? Mas a gente tem visto em países que já envelheceram bastante tempo, como o Japão, por exemplo, políticas públicas, incentivos nesse sentido, né? Para as empresas, por exemplo, lá as empresas têm incentivos fiscais para contratar aposentados por meio período. Outra coisa que no Japão, a aposentadoria compulsória ela é proibida. Aqui a gente ainda vê empresas com esse tipo de política, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa capacitar, requalificar as pessoas com mais de 50, 60 anos, é preciso levar para as empresas esse debate e algum tipo de incentivo para acelerar essa mudança de cultura. E Morris, dentro dessa comunidade que você lidera, 50 a mais, qual é a maior dificuldade dessa pessoa quando chega nessa comunidade para fazer a sua realocação para o trabalho? Olha, são pessoas que estão ativas, então, para você ter uma ideia, só 30% da nossa base, aí, que são mais de 200 mil cadastrados no Brasil todo, estão aposentados. Então, a grande maioria está precisando trabalhar, ainda não está aposentado, tem grande experiência, mas está sendo preterido no mercado de trabalho. Então, as pessoas chegam com uma autoestima muito baixa, né? Então, sabendo que concorrer com os jovens é muito complicado, a gente precisa recuperar isso, ao mesmo tempo que uma parte dessas pessoas também precisa se atualizar, principalmente com relação à tecnologia, né? Então, esse também é um desafio, mas o principal desafio que essas pessoas passam é, de fato, o etarismo, o idadismo, né? Esse preconceito no mercado de trabalho. Então, por um lado, a gente faz todo um trabalho de qualificação dessas pessoas que passa por tecnologia, autoconhecimento, até para elas saberem o que faz mais sentido nessa fase da vida, né, onde trabalhar, eventualmente até mudar de área, né? Por outro lado, um trabalho diário de sensibilização das empresas, mostrando que é um tema importante, mas que não é só social. Toda a diversidade, inclusão geracional ela é importante, mas a gente tenta mostrar que é algo estratégico. Se a população está envelhecendo, a empresa também tem um consumidor que vai ser cada vez mais maduro. Para poder conhecer, entender e atender bem esse consumidor maduro, preciso ter eles dentro de casa, senão eu não vou conseguir, né? Então a gente traz alguns desses aspectos, fora dados e números que mostram que essa diversidade geracional traz inúmeras vantagens, né? Existem estudos no Brasil mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, diminui normalmente rotatividade, absenteísmo, mas para que isso aconteça é preciso que o gestor tenha uma atuação direta ali, né? Então veja isso como estratégico. Então, eu acho que o maior desafio é, de fato, do lado das empresas, entenderem essa nova realidade e olharem para isso com essa prioridade, mas é lógico que as pessoas... E não vai ter emprego para todo mundo, a gente sabe que não é só a questão do etarismo em si, a dinâmica de trabalho está mudando. Então, a gente também traz muita capacitação sobre empreendedorismo, trabalhar por conta própria para o nosso público e promovemos aí conexão, networking entre eles para que possam fazer parcerias e projetos entre si, né, e vejam que não estão sozinhos aí nesse desafio. Dr. Mauro Freitas, o que o senhor pode acrescentar também nesse desafio todo que envolvemos? Daqui a pouco vamos falar sobre legislação. O Morris lembrou da necessidade, né, de políticas de recrutamento, também treinamento sobre a diversidade e inclusão, né, nas empresas.
E tem alguns aspectos também que o RH, que a empresa e o próprio mercado vai ter que se dar conta, né, que precisa reavaliar algumas coisas, Sérgio, como, por exemplo, coisas que impactam em desejar ou não uma pessoa com 50 a mais na empresa. Por exemplo, que não está em nenhuma legislação, mas que impacta e é silencioso, são os planos de saúde. Hoje, todas as empresas que têm uma condição de ofertar, né, algum tipo de benefício, além do salário, para atrair pessoas para o seu ambiente de trabalho, como profissionais de talento, eles colocam planos de saúde como um dos maiores atrativos. O que acontece? Esses planos, eles acabam sendo realmente um atrativo básico, né, e essencial na escolha daquele profissional em fazer parte daquela empresa, só que as empresas de saúde levam em consideração a sinistralidade, o quanto que se usa daquele cartão. Quanto mais se usa, mais caro fica o plano. Quanto mais caro fica o plano, mais caro fica esse benefício para a empresa ter isso como benefício para atrair profissionais de talento do mercado. Acaba com isso atraindo mais jovens, porque eles levam o cartão, o plano de saúde, a ter um custo mais barato. Né? Então, assim, uma das coisas que impacta, né, que a gente tem que lembrar é isso. Então, se nós não tivermos políticas no Brasil em que a gente beneficie a pessoa com mais idade a ter uma compensação pela sua experiência, pela idade, em relação a custos da sua manutenção, realmente isso vai ser uma concorrência, uma barreira desigual, né? Porque a pessoa não tem como hoje pagar plano de saúde de 4 mil, 5 mil, né? Mas é o que acontece exatamente quando a pessoa chega no momento em que a gente leva em consideração essa barreira que nós estamos falando, de que o mercado não tem uma predileção, não está uma procura por profissionais maduros, né? Existe uma resistência por uma questão institucional, né? O nosso etaísmo, o preconceito, ele é institucional. É uma história, uma cultura que vem sendo plantada de que o jovem é uma vantagem enorme em relação a uma pessoa com mais idade. Quando, na verdade, isso a gente está vendo que é extremamente subjetivo e muito questionável. E temos a questão do custo, né? O empresário bota na ponta do lápis lá um trabalhador 50 a mais e um jovem. Quanto tempo vai ficar mais em casa por um motivo de enfermidade? Quanto o plano de saúde vai custar para a empresa, né, doutor Mauro? Agora, interessante, né? Falando isso, por exemplo, tem várias questões que uma pessoa com mais experiência é uma vantagem para a empresa. Por exemplo, o absenteísmo, né? Que são essas faltas ao trabalho. Já foram feitos vários estudos e realmente a pessoa com mais idade ela tem uma redução de absenteísmo enorme e também de turnover. A pessoa com mais idade que está bem, está equilibrada numa empresa, a tendência dela permanecer no emprego é muito maior do que um jovem também. Então, isso a gente vê como uma causa natural quando se fala em trabalhador jovem. Agora, quando se fala das dificuldades ou umas questões que a empresa tem que adaptar para manter aquele profissional experiente, aí a gente acha que é custo, alguma anomalia. Mas, na verdade, mais que se preocupar com a condição do envelhecimento, as empresas, as condições públicas e privadas têm que ter ambientes de trabalho intergeracional que façam políticas para a inclusão de pessoas, né, que não haja nenhum tipo de preconceito, mas que elas se preparem para receber as pessoas no estágio em que estiverem, desde que apresente capacidade de entrega, conhecimento técnico e que possa promover o desenvolvimento da empresa, né? Doutor Roberto, precisamos então de uma legislação que proteja então esse trabalhador 50 a mais? Com certeza. Como nós temos já legislações para portadores de necessidades especiais, para raça, para várias situações já existe a legislação. Para o idoso, nós não temos na área trabalhista uma legislação específica. Por exemplo, redução da jornada de 8 para 7 horas, 6 horas, ou de trabalhar de segunda a quinta, um período de férias maior. Isso tudo tem que vir via Congresso Nacional. Mas, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito do tema 1046, que reconhece que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, isso já foi um grande avanço, porque as empresas com maior preocupação estão criando via acordo coletivo, negociação coletiva,
direitos para essa categoria, vamos chamar assim. Então nós temos um espaço hoje, a gente sabe que o Poder Legislativo tem o seu tempo, ele é mais lento para criar uma legislação. Então a negociação direta empresa-empregado, junto com o sindicato dos empregados, levará a nós temos um arcabouço para essa categoria de idosos. Como eu disse, poucos exemplos, férias maiores, menor tempo de trabalho, e complementando o que já foi dito, eu, que estou com 66 anos, eu vejo um advogado iniciante, ele tem muito a aprender. E não vai ter nunca a nossa experiência de vida, né? Nós temos 42 anos de advocacia, eu tenho aqui em Brasília 42 anos. Então, essa experiência, ele só vai tê-la quando trabalhar 40 anos. Antes disso, ele não vai ter. Então, essa é uma vantagem para o idoso também. E Morris, dentro dessa questão legislação, precisamos então que o governo tenha essas ações e crie uma legislação que proteja mais o idoso também. Isso acaba incentivando esta empregabilidade dos 50 a mais? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo isso como algo fundamental e até urgente, né? Já que tem se falado muito dessa mudança demográfica que a gente está passando no Brasil, cada vez mais corroborada pelo censo. Já tivemos a primeira reforma da Previdência, certamente vamos ter outras, que a gente vai continuar vivendo mais, e não tem como sustentar isso se a gente não tiver políticas, legislação para manter as pessoas trabalhando por mais tempo, né? A conta simplesmente não fecha. E se as empresas ainda têm uma cultura etarista, vamos incentivar ela, tanto com educação, e aí eu digo que eu acho que a educação sobre envelhecimento e longevidade ela deveria fazer parte do currículo escolar para que a gente mude essa cultura desde cedo, né? Um olhar negativo que existe sobre envelhecer, sobre envelhecimento, né? Mas principalmente nas empresas, para que haja tanto conhecimento como o estímulo, né? Para que as pessoas possam ser contratadas e mantidas por mais tempo, e porque as empresas, na prática, acabam ganhando muito com essa experiência, né? Os exemplos aí que o Mauro deu são claros, a gente vê isso no dia a dia. Quando você diminui o turnover, você diminui custos, o absenteísmo, mesma coisa. Quando você melhora o atendimento ao cliente com pessoas que têm mais experiência, mais atenção, mais paciência, né? Isso também traz retorno para a empresa. Então, essa troca intergeracional, né? A gente está falando de complementaridade, não é que um é melhor do que o outro, ela é muito benéfica para a empresa, mas a empresa precisa também, muitas vezes, ser alertada, né? Tem que ter um empurrãozinho para isso. E aí eu trouxe o exemplo do Japão, eu acho que a gente precisa também trazer algum tipo de flexibilidade aqui na nossa legislação para que isso possa acontecer, né? Diminuir jornada de trabalho de pessoas com mais de 60, 50 anos ou aposentados, eventualmente incentivos fiscais, fazer com que essas pessoas possam, inclusive, mudar de carreira, recomeçar dentro da própria organização. É algo que hoje é difícil da nossa legislação trabalhista, a pessoa poder dar um passo atrás, que é uma coisa cada vez mais comum as pessoas fazerem, mas para isso ela precisa sair do atual emprego. E aí fica muito mais difícil ela conseguir isso em outro lugar, ela entrar com essa idade para recomeçar, de repente, uma nova área em outro lugar, né? E vai ser cada vez mais comum, com todas as mudanças, não só a longevidade, mas as mudanças tecnológicas no mercado de trabalho, muitas profissões estão deixando de existir e novas estão sendo criadas, né? Só que fazer esse movimento dentro da mesma organização hoje é quase impossível também, né, por causa de legislação trabalhista. Então, como que a gente consegue atualizar, modernizar todo esse sistema para dar conta dessas mudanças demográficas? Doutor Mauro Freitas, temos o avanço tecnológico, as questões previdenciárias, o preconceito, o etarismo, mas o que podemos acrescentar até para mudar a mentalidade do empregador sobre a vantagem de ter uns 50 a mais dentro do seu quadro de funcionários? Sérgio, de novo, né? Essa intergeracionalidade ela é desejável e já está provado que ela é favorável, né, para criar um ambiente de trabalho criativo e complementar. Agora, se não houver uma preocupação, se o empresariado, até o serviço público também, não entender que a população está envelhecendo e nós teremos cada vez mais
pessoas com 50, 60 a mais trabalhando, primeiro por necessidade dessas próprias pessoas, depois pelo próprio disponibilidade de mão de obra que vai acontecer no Brasil. Estou falando de um futuro aí não tão distante, que a gente deve compor 25% da população com 60 a mais daqui a alguns anos. Então, nós, obviamente, vamos ter que tê-la. Só temos 25, né? Menos de 25 hoje? Hoje nós temos algo, né, segundo as pesquisas, aí, em torno de 17%, 18% chegando, né? Já temos alguns estados, como Rio Grande do Sul, né, que nós já temos mais avós do que netos. Então, nós estamos chegando realmente num cenário bem diferenciado. E o que a gente está percebendo é o seguinte, é que está crescendo a população idosa, está crescendo também essa relação de pessoas com 60 a mais trabalhando na empresa. E como o doutor Roberto estava falando, nós vamos ter que ajustar a legislação trabalhista e na mesma lógica que já aconteceram com outras situações, como as pessoas com deficiências, né, a mulher também, né, que, aliás, né, nesse contexto mesmo, as mulheres são as mais penalizadas, né? Porque, primeiro, elas já têm aquele problema. Quando vai entrar no mercado de trabalho, dizem que não tem experiência. Depois, quando elas estão no meio do trabalho e fazendo, elas têm que também ter uma participação importante em casa e também com a maternidade. Aí já é outro problema. E depois que elas passam pela maternidade, deveriam ter uma estabilidade, aí dizem que ela é velha demais para estar naquela função. Aí é muito duro, né? É isso que nós temos que mudar nessa relação. E é por isso que, por exemplo, nós estamos vendo que agora estão começando a surgir cada vez mais ações trabalhistas. O Roberto vai depois complementar, mas nós temos, por exemplo, segundo o Valor Econômico, teve uma matéria há pouco, diz que há 77 processos em tramitação com esse tema, que somam só eles 20 milhões e 64, né, mil, né, em termos de discussão, segundo uma empresa de jurimetria Dataloia. Então essas questões já elas estão aparecendo por uma questão de que o empregado foi despedido apenas por ter mais de 55 anos. Então, assim, não tem motivo, né? A pessoa que está trabalhando também tem que ter uma justificativa. Você está saindo por redução de pessoal, ou esse setor foi, né, extinto. Agora, se você, de repente, do nada, está trabalhando, está produzindo, é colocado para fora porque fez aniversário de 55 anos, eu acho que a gente percebe, né, que cada vez mais vai ter esse tipo de problema. E assim também nós já estamos tendo ações coletivas em que empresas estão sendo condenadas exatamente por isso, por fazer, por exemplo, propaganda de cargos e oportunidades sem justificar a questão de necessidade física, né, mas colocando, deseja-se pessoas até 40 anos. Então, isso aí acabou virando um processo e houve uma condenação da empresa nesse setor. Então, assim, nós vamos precisar aprender. Agora, aprender se antecipando e através da educação, e isso o Morris, pela Mature, está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Brasil, ou nós vamos aprender por esse caminho, ou nós vamos aprender, aí já é a atuação do Dr. Roberto Caldas, defendendo as empresas de atividades e ações das empresas que, às vezes, até por falta de conhecimento, vão implicar no etarismo. Sendo etarismo é preconceito, sendo preconceito é violência contra a pessoa idosa, isso é crime. Então, além de crime, ainda vai gerar um dano moral aí que ele vai ter que responder na justiça. Então, é recomendável, e levando-se em consideração que a população está envelhecendo, né, que esse tema entre em pauta nas empresas para que eles façam atividades dentro das empresas de educação, de conscientização, para que todo mundo envelheça, e o envelhecimento ele é um direito personalíssimo, cada um aqui vai envelhecer de uma maneira, mas o ambiente deveria estar apto a receber qualquer pessoa que envelhece e que queira se manter numa vida ativa e saudável. Então, o que não pode ter são barreiras para que façam com que eu não consiga avançar naquilo que eu desejo. E isso sim é um preconceito, é uma limitação não desejável que já vem gerando, inclusive no ambiente de trabalho, ações trabalhistas relevantes. Doutor Roberto Caldas, a palavra está com o senhor. É exatamente isso. A nossa preocupação enquanto advogados empresariais é de atuar antecipadamente aos nossos clientes e não só no contencioso, fazer advocacia preventiva,
demonstrar a eles os equívocos. Esse tipo de exemplo que o Dr. Mauro deu, hoje a Justiça do Trabalho reintegra liminarmente um cidadão que foi despedido por conta da idade ou por conta de uma doença grave. Isso acontece muito. Pode parecer um absurdo para quem não está no meio, mas a pessoa tem um câncer e é demitido por isso. Então, liminarmente, a Justiça manda retornar e fica à disposição da empresa, e se tiver que estar em tratamento, ficará em tratamento, e o plano de saúde vai ter que cobrir isso. Então, a proteção da Justiça do Trabalho hoje é muito grande. Infelizmente, existem empresários sem escrúpulo e que não querem admitir essas doenças, idade, homossexualidade, várias questões. Não, tem que demitir. Quando nós somos consultados, não faça isso, não demita, porque você vai sofrer uma reintegração e um dano moral ainda. Mas alguns nem nos consultam, então atropelam o procedimento e depois vão pagar na justiça esses ônus. Alguns exemplos importantes que a gente deveria seguir: Inglaterra, a mulher gestante, ela tem 6 meses de licença gestante e depois, quando retorna em meio período só. Ela não vai mais trabalhar período inteiro. Então, isso é um grande exemplo, né, que nós deveríamos seguir. E outros tantos pelo mundo afora, em países evoluídos, europeus, etc. Mas o Brasil não está muito longe disso. Nós temos uma legislação muito boa de proteção, como eu disse, aquele que tem necessidade especial. Hoje a lei obriga as empresas a terem uma cota. O difícil é encontrar as pessoas. O Estado não treina essas pessoas. Uma cota que você fala, cota do idoso? Percentual, não, de portadores de doenças especiais, de necessidades especiais. Pessoas com necessidades especiais. Né? Dependendo do número de empregados que você tem um X percentual que tem que ser de portadores de necessidade especial. E quando ele sai por conta própria ou você demite, nesta vaga, essa vaga, como a gente diz, vira carimbada. Ela é para portador. Você não pode trazer uma pessoa sem necessidades. Mas a mão de obra é escassa nessa área. O Estado deveria promover o treinamento dessas pessoas para colocar no mercado de trabalho. Não existe ainda isso. Então, eles sabem que eles são importantes e virou uma moeda de troca. Então, você contrata pelo seu salário, ele diz, não, mas o vizinho aqui do lado também está precisando, não tem no mercado, eu vou para lá. Então, virou uma situação interessante. Hoje, eles são muito procurados. E são pessoas ótimas, são profissionais da melhor qualidade. Então, a nossa legislação é muito avançada. Não é todo país que tem essa legislação que nós temos de inclusão do portador de necessidade especial. Morris, deixa eu perguntar para você. Um trabalhador 50 a mais está com dificuldades no processo seletivo. Qual a orientação que você dá para essa pessoa? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu acho que se a dificuldade que ele tiver for em função de discriminação, né, estiver sofrendo preconceito etário, ele deve tomar as medidas cabíveis, né? A gente sabe que o Estatuto da Pessoa Idosa diz que as pessoas não podem ser discriminadas pela idade para ter acesso ao emprego. Então, não deve deixar isso acontecer, nem passar. Eu acho que deve informar aí as autoridades para que a empresa entenda que isso está errado, né? Agora, se ele estiver tendo dificuldade porque ele não está se sentindo apto, precisa buscar ajuda, capacitação, atualização, né? E a gente tem visto pesquisas, e principalmente na prática, que a idade ela não é limitador para aprender absolutamente nada, nem tecnologia, muito pelo contrário. A experiência de vida que a pessoa tem somada a novas habilidades é um grande diferencial que ela vai ter no mercado de trabalho. Então, está aberto a mudanças. A gente fala muito da importância da curiosidade para aprender coisas novas e da humildade, né, de saber que por mais experiência que eu tenha, e eu tenho muito para ensinar, eu também tenho e vou sempre ter muito para aprender, inclusive com os jovens, né? Então, ter essa abertura, aliás, abertura também para ser gerido por pessoas mais jovens. Então, é preciso quebrar barreiras que, eventualmente, né, o profissional maduro tenha com relação a lidar com pessoas mais jovens no seu trabalho, né? Porque muitas vezes também tem esse tipo de preconceito. É fundamental e entender que
enquanto a gente não tem aí esse tipo de legislação, de incentivo, é preciso olhar para alternativas, né, ao emprego formal. Tem crescido cada vez mais o número de brasileiros trabalhando por conta própria, como empreendedor, como autônomo, como consultor, mas a gente está falando de uma geração, né, de preferência o mesmo emprego a vida inteira. Então tem mais dificuldade de se adaptar às novas formas de trabalho. Por isso também, quando a gente fala de legislação, de incentivos oficiais, eu acho que é importante, além das empresas, a gente ter esse tipo de programas para capacitar e requalificar essas pessoas, seja para a empregabilidade, seja para o empreendedorismo, para esse trabalho por conta própria, porque muita gente vai conseguir trabalho dessa forma, dessa maneira, atuando como consultor por projetos, trabalhando em rede, como autônomo ou mesmo empreendendo. Mas as pessoas precisam estar aptas a isso, senão elas vão ter realmente muita dificuldade. Isso passa muito por tecnologia, né, mas não só. Por isso, promover cursos, eventos relacionados a isso, eu acho que são importantes, e comunidades como a da Maturi, para que essas pessoas se conectem entre si também, né? Mas não pode deixar passar empresas que estejam discriminando essas pessoas desde o processo seletivo. Aliás, um dos trabalhos que a gente faz na Maturi é uma consultoria para as empresas, onde a gente mostra questões sutis que fazem diferença no processo seletivo, por exemplo, na divulgação de vagas. Muitas empresas, logicamente, não colocam que querem profissionais até uma certa idade, porque já sabem que isso é ilegal, mas acabam tendo uma comunicação muito jovem na sua página de carreiras, na vaga, seja em fotos, seja mesmo por escrito, às vezes utilizando até gírias jovens ao longo do processo seletivo e dos próprios recrutadores. Então a gente mostra a importância de rever esse tipo de coisa para que esses processos seletivos, as vagas, sejam de fato abertas, né, e atraiam candidatos de todas as idades. Dr. Mauro Freitas, você acredita que o governo federal também deveria ter políticas que incentivasse as empresas, então, nessas contratações, um desconto em algum imposto, uma dedução? O que o senhor sugere? Olha, nós já vimos algumas iniciativas assim em outras áreas, né? Eu até estava comentando a respeito dessas decisões recentes a respeito, né, do etarismo no ambiente de trabalho. E ela, num primeiro momento, até a gente quer festejar, né, porque parece que é uma conscientização, uma força que a próprio judiciário está dando. E de verdade tem um fundo disso. Mas o fato é que, às vezes, dependendo da forma como chega essa informação, parece que contratar um idoso é um risco. Então pode ser que o remédio não funcione como a gente espera. Assim, por isso que eu falo que realmente a educação é muito melhor do que punir, né? É realmente abrir e mostrar as vantagens. E nessas vantagens, eu acho que, como o Morris estava falando, os incentivos governamentais deveriam ser na reciclagem da população, no acesso à inclusão digital, numa criação de cultura de valorização da mão de obra com 60 a mais, porque às vezes fazer, como a gente viu no PCD e o próprio Dr. Roberto estava falando, realmente fazer cotas, né? Eu não sou contra cotas, eu questiono apenas, às vezes, os resultados, né? Então, se nós tivermos cotas para PCD, cota para idoso, cota para mulheres, cota para... né, fica realmente difícil de orientar, né, dentro de um RH, se a gente não tiver mão de obra disponível nesse sentido. Então, o melhor mesmo, né, eu ainda acredito que seria o governo ajudar as pessoas a terem acesso à educação, acesso a uma requalificação, a informações, principalmente na internet hoje. Todo o trabalho digital hoje é uma oportunidade fantástica. Não há, no meu entendimento, não há hoje escassez de trabalho. Existe escassez daquele vínculo de emprego tradicional.
E há também uma necessidade, sim, né, de uma mudança de mindset das pessoas a respeito do que é uma mão de obra, né, que tem que ser algo de pessoa que possa entregar. Né? E hoje nós temos aí o trabalho intelectual de internet, que é um outro mundo, né? Mas claro que também nós temos que pensar em quem trabalha com mão de obra mesmo, mais direto à construção civil, alguma coisa assim, a fabril, né? Que esse também precisa ser reciclado e precisa ser dado para esse pessoal que trabalha diretamente em chão de fábrica condições dele se manter naquele ambiente de trabalho. Porque se a gente imaginar uma pessoa trabalha, está sendo respeitado em termos do que ele entrega e de quanto tempo ele está lá, a empresa tem essa consciência. Mas vamos pensar que daqui a pouco a empresa não se ajusta a ele. Então, é o mesmo banco que ele vai sentar, como ele sentava aos 25, é a mesma fila de um refeitório, por exemplo, é o mesmo tipo de alimentação, acesso à água, acesso a banheiro. Existem condições que mudam, né, que tem que ser adaptada, ou seja, para viabilizar a manutenção daquele bom profissional no ambiente de trabalho. Então, Sérgio, assim, respondendo pelo que eu tenho visto e pelo que até o Morris falou, a gente passa muito pela educação. Claro que tem que ter incentivo do governo, mas a gente precisa ter à disposição de quem quer produzir mão de obra qualificada. Não adianta querer fazer espaço para quem não está qualificado. Isso não vai trazer a solução e vai causar ainda mais um preconceito. Doutor Roberto Caldas, e pelo mundo, assim, o que o senhor tem percebido de novidades? Como é que está a mentalidade pelo mundo quanto a esse trabalho 50 a mais? A evolução, eu acho, como nós falamos no início, o Brasil está evoluindo muito bem nessa área. Nós temos programas de interação, de estudo, de colocação do 50 a mais no mercado de trabalho. Como eu disse, os Estados Unidos me parece que começou a andar moderadamente nessa área. Ele já foi muito mais ativo, muito mais preocupado com essa evolução. Hoje eu vejo que não há nenhum programa específico para investir nesse cidadão. A Europa tem as suas prós e contras, alguns países mais evoluídos estão à frente nisso, como eu citei o caso da gestante na comunidade na Inglaterra. É fundamental que uma gestante tenha 6 meses depois do parto e ainda assim, quando voltar em meio período. E como disse bem o doutor Mauro, a mulher merece um tratamento diferenciado, porque ela não é só profissional, ela é mãe, é esposa, tem uma série de atividades, né? Agora, nós estamos caminhando bem, aos poucos, mas bem. Eu gostaria de dizer que o Tribunal Superior do Trabalho está na vanguarda hoje dessas políticas. O atual presidente, o ministro Lélio Bentes Corrêa, desenvolve atividades muito interessantes. A gestão dele mal começou e ele já fez várias atividades nesse sentido. E o Poder Judiciário tem grande importância nisso. Se o Poder Judiciário não pressionar o Executivo e o Legislativo, esses programas vão demorar mais. Então, me parece que o que o TST hoje faz, o Tribunal Superior do Trabalho, é muito relevante sobre inclusão, principalmente. As decisões judiciais têm a sua forma de ser. O magistrado decide conforme a sua convicção. Mas a instituição da Justiça do Trabalho, quando se preocupa com isso, realmente eu tenho certeza que terá um efeito político também, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Morris, e dentro dessas experiências internacionais, o que você já levou para a Mature? O que temos lá fora que seria interessante também seguirmos aqui no nosso país? Olha, os exemplos que eu comentei do Japão, eu acho que são muito interessantes porque o Japão, acho que é o país mais envelhecido do mundo, ele já lida com esse tema há bastante tempo, né? E acho que pode trazer muito aprendizado para nós. A gente tem visto outros países como a França, o Canadá também já tendo políticas públicas olhando para isso, mas eu gosto muito dos exemplos que eu citei, que, por exemplo, no Japão existem incentivos fiscais para a contratação de aposentados no formato de meio período, né? Então, acho que pode ser aí um exemplo interessante quando a gente pensa ao invés de cotas, criar incentivos fiscais,
para manutenção e contratação dessas pessoas, e a proibição de aposentadoria compulsória, que eu acho que é algo fundamental e urgente, né? No Brasil, ainda é comum a gente ver empresas, inclusive empresas grandes, bancos, grandes consultorias, têm políticas mesmo, né, oficiais ali de aposentadoria compulsória. A pessoa completou 60, 65 anos, ela tem que sair. Né, e não importa se ela está fazendo bem o trabalho dela, se ela está trazendo resultados, performando, ela simplesmente tem que sair por causa da idade. Isso não tem o menor sentido, né? E isso ser algo como uma política, né? Outras têm essa prática, mas não tem a política lá de forma oficializada. Agora, ter isso como política não faz o menor sentido. Eu acho que é algo que precisa começar a ser debatido, e o próprio funcionalismo público pode dar esse exemplo, né? A gente sabe que tem aí um limite também de idade de 75 anos para servidores públicos, como aposentadoria compulsória, que também acho que vale a pena rever, né? Mesmo sendo uma idade mais avançada, mas por quê? Que, né, fez esse aniversário, precisa sair. Se a pessoa está performando, está trazendo resultado, está realizando o trabalho dela bem, né, faz sentido ela ter que sair, se ela quer continuar trabalhando, se ela pode continuar agregando lá para a organização em que ela está. Então, acho que esses são pontos que podem ser iniciais aí, pegando exemplos como o do Japão, para a gente começar a debater aqui no Brasil. Dr. Roberto Carlos, daqui a pouco falo com o Dr. Mauro. Hoje, a pessoa que já está aposentada e continua trabalhando, quais as diferenças que ela tem? Por exemplo, ficou doente, passou de 15 dias, quais as obrigações das empresas que ainda mantêm esse funcionário, ou ele foi contratado numa outra empresa depois de aposentado? Ele continua tendo todos os direitos deles, previdenciários, principalmente, se a doença... Ele tem um novo seguro, um afastamento? Ele continua normalmente. A aposentadoria ela anda em via paralela com o contrato de trabalho. Elas não se encontram. A aposentadoria no INSS, no órgão previdenciário, não significa que você deve ser demitido do emprego ou está extinto a sua... Ele continua na atividade privada, não na pública. Na privada ele vai até quando ele quiser ou quando a empresa demiti-lo. Então ele continua com os mesmos direitos que ele já tinha. Se ele tiver que ter uma licença para tratamento de saúde, vai ter. Vai continuar recebendo seu salário. Só do INSS ou da empresa? Do INSS ou da empresa, se ela tiver uma previdência privada. Nem todas têm. As que têm a complementação, darão a complementação. Agora, aquele que tem só a aposentadoria estatal, dependerá dela. Não recebe salário. Quando ele se afasta por uma cirurgia cardíaca, por exemplo. O INSS assume a responsabilidade. Mas aí há um delay, como se diz, uma diferença de tempo muito preocupante. Que o INSS está engessado e não vai fazendo os pagamentos mensais como deveria. A empresa assume essa responsabilidade, depois tem uma reposição. Mas isso no dia a dia é muito difícil. Perícias médicas, tem mais de ano atrasado, perícias médicas. Um empregado que sofreu um acidente de trabalho, para ter uma perícia médica, ele tem 1 ano esperando. E esse 1 ano ele sobrevive como? Algumas empresas, como eu disse, antecipam o salário para depois recuperar junto ao INSS. Mas nem todas podem fazer isso também. Então é um problema para o trabalhador brasileiro isso. É uma situação bem complicada, infelizmente. Pois não? Só queria complementar que a estrutura da Justiça do Trabalho, como eu falei do Tribunal Superior do Trabalho, também o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito forte nisso, e a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, também. Então há um tripé de 3 entidades com poder e força que poderão ajudar muito nesse processo todo. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero começar agradecendo e partindo para as considerações finais. Dr. Mauro Freitas, advogado, especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OABDF. Dr. Mauro, obrigado por estar conosco. Qual a sua mensagem final para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, trabalhador, trabalhadora 50+? O nosso recado é para quem está envelhecendo, continue estudando, continue se qualificando, e assim ela vai estar apta, né, a ter condições de se manter no mercado de trabalho e até buscar uma outra atividade. E as empresas que têm um olhar diferenciado para a admissão,
para a manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho e cuidado também no critério que está sendo levado em consideração para fins de dispensa, para que não ensejam, exatamente nessa nossa maior preocupação, que é esse preconceito estrutural que nós temos no Brasil, que pode levar a um etarismo e pode levar, inclusive, à condenação da empresa, né, por uma falta de observação e uma revisão e conscientização dessa cultura que tem que ser mudada. Muito obrigado mais uma vez também ao Morris Litvak, engenheiro de software, empreendedor social especializado em relocação de pessoas sênior no mercado de trabalho e que lidera a maior comunidade de 50 a mais do Brasil. Morris, muito obrigado por atender a Rádio Justiça também por telefone. E qual o conselho final? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma honra estar com vocês. Assim como o Dr. Mauro, também convidar as empresas a um olhar estratégico sobre o tema, entendendo que elas têm muita oportunidade quando a gente fala de envelhecimento, tanto da força de trabalho quanto do público consumidor. Então, trazer um novo olhar sobre isso vai ajudar elas a se educarem e combater o etarismo internamente, né, de forma positiva, porque o envelhecimento não é um problema, ele é um fato e ele traz muitas oportunidades junto com os desafios. E para os profissionais, todos terem esse olhar de se unir para combater o etarismo, né? Além da atualização, desse olhar aí para novas possibilidades, né? Todos nós virarmos um convite, né? Para que a gente vire agente contra o etarismo, né? Que a gente debata e combata isso, porque não tem como fugir disso. A única alternativa, né? A envelhecer é morrer cedo. Então todos nós queremos viver bastante. Se não sofremos, vamos sofrer o etarismo se a gente não combater isso. Então, acho que algo que todos nós precisamos nos responsabilizar. Muito obrigado mais uma vez também ao advogado atuante na Justiça do Trabalho no STF desde 1981, Dr. Roberto Caldas Alvim. Obrigado por estar conosco e sua mensagem final. Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante e apenas relembrar o que já dissemos, que é a conscientização do empresariado, a conscientização do Estado, do Poder Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário em função de olhar para essa situação e projetar o futuro. O nosso país é grande, está envelhecendo rapidamente, mas a nossa qualidade de trabalho é muito grande. Muito obrigado mais uma vez. 11 horas em ponto. Revista Justiça de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com o Capital do Rock, hoje falando sobre a banda brasiliense de rock, pós-punk e rock gótico, Arte no Escuro. Um bom fim de semana para você e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.